Fala pessoal, de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou comentar um pouquinho de um cenário interessante que me intrigou, mas que fez sentido depois que eu consegui identificar o que estava acontecendo, né? É uma remota aí que subiu, baseado naquelas estruturas que nós montamos, de Overlay ID, com os ranges 169254, né? Por um problema que eu não havia também me atentado, o FortiLink em algumas FortiOS, no caso, eu fui bem específico aqui e casou exatamente com o que eu estava pesquisando no ChatGPT, mas tem mais versões que faz isso. Quando o FortiGate ele sobe e ele está configurado ali um FortiLink, mas ele não tem um DHCP configurado, se a caixa reboot, alguma coisa desse tipo, ele pode subir e reajustar o IP do FortiLink, né, para o IP da pipa. E aí que entra esse cenário, né? O IP da pipa acabou casando com o IP do túnel que era do meu hub. Lá o meu hub tem aquele range e ele distribui exatamente esse bloco, né? E aí esse foi o problema. Por quê? Esse IP final 1 era da interface do firewall da remota, só que do FortiLink. E aí eu até tentei simular isso aqui, mas na minha versão isso não está funcionando. Mas eu nem resolvi levar para o lab, eu achei melhor só avisar. Porque se caso vocês pegarem algum problema desse tipo, vocês já vão saber o que é. Tirando os IPs aqui, ele dava um log que foi negado, denied due to don't connect next hop. Algo desse tipo, ele dava um log desse tipo. Foi aqui que eu cheguei nesse KB. Não me ajudou, porque aqui era referente a loopback, mas me deu uma luz a entender que poderia ter alguma coisa acontecendo na caixa, né? Alguma duplicidade. E aí, por curiosidade, quando eu fui olhar na caixa, qual que seria o cenário, né, da falha? Esse cara aqui, que é o meu túnel 1 do meu range, ele está no overlay com o mesmo IP, get VPN, IP gateway. Meu primeiro túnel, esse cara, ele tá pegando o mesmo IP do FortiLink. Eu configurei aqui, mas para mim e não fez efeito, tá? Essa versão é 7.4.5 que eu tô e eu não senti esse problema, mas na 7.0 eu peguei esse problema e eu tive que fazer o quê? Ir lá no FortiLink, né? E realocar. Tirar esse P aqui, porque a minha estrutura já estava toda definida, né? E aí eu acabei conflitando um com um. Acabou por acaso essa unidade que foi subir, estava com o IP 1.1 disponível. Eu poderia fazer o quê? Ir lá no hub, né? E tirar do mode CFG aquele range do 1.1. Beleza, aí eu resolveria, se caso eu não pudesse mexer nisso, né, na remota naquele momento, mas como não tinha nada, basicamente eu só troquei esse IP por 10.255, 1 ou 0, que é o range que eles entregam aqui, né, FortiLink automático, e aí resolveu. E aí aqui estava zerado, né, basicamente eu via os prefixos chegando, get, router info, BGP, neighbor, eu via, eu vou até simular aqui, received, hosts, eu via os prefixos chegando, mas quando eu fazia o roll, aqui eu vou fazer, mas aqui está funcionando, mas quando eu fazia o roll e estava com a falha, eles não instalavam na tabela, né? Eu rodei um debug desse tipo aqui, que é o que está nesse KB, eu vou deixar na descrição do vídeo, só para nós aqui, eu rodei esse KB, fiz esse debug do BGP, e aí em um momento, né, ele veio esses tipos de logs aqui, quando ele tentava instalar aquele prefixo na FIB, né, e ele não instalava. E aí que eu fui descobrir, através do get, eu não tinha conhecimento desse FortiLink, não tinha visto isso, get router info, kernel, aí quando eu fiz o kernel, eu consegui ver exatamente, igualzinho que eu estou vendo aqui, ó, o IP do FortiLink 169.254.1.1, que é a pipa, que pode acontecer, e isso me preocupou, né, porque como a gente faz estrutura, faz design, a gente não pode, se a gente vê um erro, um gap, né, a gente já fica acende o alerta e a gente já melhora para o próximo projeto, mas já sabe que se ocorrer algum problema a gente tem que olhar isso aqui. E aí casou com o túnel, né, que ele estava ofertando. Então talvez seja interessante a gente tirar esse cara, né, do primeiro octeto, começar ofertando do 2, ou a gente não usar a rede 1, porque eu vi que tem problema e a gente pode enfrentar algum probleminha desse tipo, tá? Então essa explicação aqui que eu peguei, batendo um papo com o ChatGPT, foi bem legal. E ultimamente eu tenho usado o ChatGPT para tirar diversas dúvidas, trazer informações relevantes, dúvidas que eu tenho também. Então é uma ferramenta que tem me ajudado bastante.
tem contribuído e a gente está usando da maneira correta, né? Claro que é um dos nossos inimigos em mãos erradas, né? Mas estando em mãos certas a gente consegue fazer o bem aí, fazer o que precisa também justamente para a gente evoluir. Basicamente é isso que eu queria comentar, eu vou deixar esse caber. E aí deixa esse alerta aí, tá? Que eu peguei um IP do Fortlink casando com o IP do nosso túnel. Então é isso que eu queria comentar. Se você já pegou algo desse tipo, deixa um comentário aí, compartilha com a gente. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.